Ela não tinha mais comida para pôr na mesa para seus filhos e estava desesperada. Não tinha mais nenhuma esperança. Foi quando uma velha senhora bateu à porta e trouxe todas as respostas de Deus às suas orações. Se você gosta de histórias milagrosas e de se emocionar, curta, compartilhe e se inscreva em nosso canal, para não perder as próximas histórias. O último pacote de arroz estava vazio. Mariana segurou o saco plástico entre os dedos trêmulos, virando de cabeça para baixo sobre a panela, esperando que alguns grãos esquecidos caíssem. Nada. Apenas pó branco que se dispersou no ar como uma última zombaria da miséria que havia se tornado sua vida. Na sala ao lado, seus 3 filhos esperavam. Davi, de 7 anos, tentava distrair os irmãos menores com um jogo improvisado de cartas, as mesmas cartas surradas que haviam pertencido ao pai, antes de ele morrer há 11 meses em um acidente de moto que destruiu não apenas uma vida, mas uma família inteira. Esther, de 5 anos, abraçava uma boneca de pano que já não tinha mais olhos, perdidos em algum momento que ninguém lembrava. E Samuel, de 3 anos, chupava o dedo em silêncio, jovem demais para entender a situação, mais velho o suficiente para sentir que algo estava muito errado. Mariana tinha 26 anos, mas parecia ter 40. Os últimos 11 meses haviam cobrado um preço brutal. Os cabelos que um dia foram brilhantes estavam opacos e quebradiços. Os olhos que um dia dançavam de alegria agora carregavam olheiras profundas como poços. As mãos que um dia tocavam piano nas festas de família agora tremiam de exaustão e desespero. Ela olhou para a panela vazia, depois para a geladeira que sabia estar igualmente vazia, depois para o relógio na parede que marcava 6h43 da tarde de uma quinta-feira de novembro. O jantar precisava acontecer. As crianças precisavam comer. E ela não tinha absolutamente nada para lhes dar. Mamãe. A voz de Davi veio da sala, hesitante, como se ele já soubesse a resposta antes de fazer a pergunta. O jantar está quase pronto. Mariana fechou os olhos. As lágrimas que ela lutava para conter há dias finalmente escaparam, silenciosas, escorrendo pelo rosto magro. Como ela diria aos filhos que não havia jantar? Como explicaria que mamãe havia falhado, que não conseguia mais cuidar deles, que o mundo havia esquecido de sua existência? Já vai, meu amor, respondeu ela, a voz surpreendentemente firme apesar do coração despedaçado. Só mais um pouquinho. E então, sem saber mais o que fazer, Mariana fez algo que não fazia há muito tempo. Ajoelhou-se no chão daquela cozinha miserável e rezou. A história de Mariana não começou na pobreza. Ela havia crescido em uma família de classe média em Uberlândia, filha de um contador e uma professora. Não eram ricos, mas nunca faltou nada. Mariana estudou em boas escolas, fez faculdade de administração, tinha planos de uma carreira brilhante. Aos 20 anos, conheceu Rafael em uma festa de amigos em comum, e aos 22, estava casada. Rafael era mecânico, dono de uma pequena oficina que havia herdado do pai. Não era um homem de muitas palavras, mas suas ações falavam por ele, trabalhador incansável, marido dedicado, pai presente. Quando Davi nasceu, ele chorou de alegria pela primeira e única vez que Mariana o viu chorar. Quando Esther chegou, ele construiu com as próprias mãos o berço onde ela dormiu. E quando Samuel completou a família, Rafael brincava que agora tinha seu próprio time de futebol em formação. A vida era simples, mas feliz. A oficina não dava muito dinheiro, mas cobria as despesas. A casa era alugada, pequena, mas era a deles. Os fins de semana eram passados em churrascos com a família, reuniões na igreja evangélica que frequentavam, passeios no parque com as crianças. Então veio a noite de 18 de dezembro do ano anterior. Rafael estava voltando do trabalho em sua moto quando um caminhão avançou o sinal vermelho. O impacto foi tão violento que os médicos disseram que ele não sofreu, havia morrido instantaneamente. Mariana recebeu a notícia por telefone, enquanto preparava o jantar para as crianças que esperavam o pai chegar. Ela não lembra dos dias seguintes. Não lembra do funeral, não lembra das condolências, não lembra de nada além de um vácuo negro que engoliu sua existência. Quando finalmente emergiu desse torpor, semanas depois, descobriu que a realidade era ainda pior do que o luto. Rafael não tinha seguro de vida.
A oficina estava hipotecada para pagar dívidas que Mariana desconhecia. O carro da família foi tomado pelo banco. A conta conjunta tinha apenas o suficiente para 2 meses de aluguel. E os 3 filhos pequenos precisavam de comida, roupa, escola, remédios, tudo que custa dinheiro que ela não tinha. A família de Mariana, seus pais, sua irmã, seus tios, apareceu no funeral. Ofereceu condolências, abraços, promessas vazias de apoio. Depois, desapareceu. Seu pai, o contador que sempre havia sido tão correto e organizado, disse que não podia ajudar financeiramente porque estava investindo na aposentadoria. Sua mãe, a professora que tanto falava sobre empatia e solidariedade, concordou com o marido. A irmã mais velha, casada com um empresário bem-sucedido, disse que tinha suas próprias despesas e não podia assumir mais responsabilidades. Os tios, os primos, os amigos da igreja, todos tinham desculpas, todos tinham razões, todos tinham lugares mais importantes para estar. Em menos de 3 meses, Mariana estava completamente sozinha. Ela tentou trabalhar. Conseguiu um emprego em um supermercado, mas o salário mínimo mal cobria a creche das crianças. Tentou fazer bicos, limpando casas nos fins de semana, mas o cansaço a derrubava. Tentou pedir ajuda aos programas sociais, mas a burocracia era interminável, os prazos eram longos, e a fome não esperava. O aluguel atrasou 1 mês. Depois 2. Depois 3. O proprietário, que no início havia sido compreensivo, começou a pressionar. A luz foi cortada. A água ameaçava ser a próxima. A comida, que já era pouca, foi diminuindo até restar apenas aquele último pacote de arroz. E agora, naquela quinta-feira de novembro, não restava mais nada. A oração de Mariana não foi elaborada. Não foi uma oração de palavras bonitas, de fórmulas decoradas, de rituais aprendidos. Foi um grito do fundo da alma, um desespero verbalizado, uma rendição completa. Deus, eu não aguento mais. Eu tentei tudo. Fiz tudo o que sabia fazer. E não tenho mais nada. Meus filhos estão com fome, e eu não tenho comida para dar a eles. Eu não tenho mais forças. Eu não tenho mais esperança. Eu não tenho mais nada. Ela soluçava agora, o corpo curvado sobre o chão frio da cozinha. Se o Senhor existe, se o Senhor realmente se importa com pessoas como eu, por favor, me ajuda. Não por mim. Eu já não importo. Mas pelos meus filhos. Eles são inocentes. Eles não fizeram nada de errado. Eles não merecem passar fome porque a mãe deles é um fracasso. Ela ficou ali, ajoelhada. Por quanto tempo não sabia. Os soluços foram diminuindo até se tornarem suspiros. A exaustão tomou conta, e por um momento, ela considerou simplesmente deitar no chão e não se levantar mais. Foi quando ouviu a batida na porta. Mariana se ergueu com dificuldade, secando o rosto com as costas das mãos. Quem poderia ser aquela hora? O proprietário cobrando o aluguel? Algum credor buscando dinheiro que ela não tinha? Ela foi até a porta, preparando-se mentalmente para mais uma humilhação. Abriu. Do outro lado, havia uma senhora que ela nunca tinha visto antes. A mulher devia ter uns 70 anos, com cabelos brancos presos em um coque simples e olhos de um azul profundo que pareciam brilhar com uma luz própria. Usava um vestido modesto, floral, e carregava várias sacolas de supermercado em ambos os braços. Boa noite, minha filha, disse a senhora com um sorriso sereno. Você é Mariana? Mariana franziu a testa, confusa. Sou. Quem é a senhora? Como sabe meu nome? Meu nome é Aparecida. Eu vim trazer umas coisas para você e seus filhos. Antes que Mariana pudesse responder, a senhora entrou na casa como se fosse a coisa mais natural do mundo. Caminhou diretamente até a cozinha e começou a descarregar as sacolas sobre a mesa. Arroz. Feijão. Macarrão. Óleo. Açúcar. Café. Leite. Frutas. Legumes. Carne. Frango. Ovos. Pão. Biscoitos. Suco.
Uma quantidade de comida que Mariana não via há meses, talvez anos. Espera, disse Mariana, finalmente encontrando a voz. Quem mandou a senhora? Como a senhora sabia que eu precisava? Isso não importa agora, interrompeu Dona Aparecida, ainda arrumando as compras. O que importa é que você e seus filhos vão jantar hoje. E amanhã? E depois de amanhã? Davi havia aparecido na porta da cozinha, os olhos arregalados diante daquela abundância inesperada. Atrás dele, Esther e Samuel também observavam, sem entender o que estava acontecendo. Mamãe, sussurrou Davi, quem é essa moça? Eu sou uma amiga, respondeu Dona Aparecida antes que Mariana pudesse falar. Ela se abaixou para ficar na altura das crianças. E eu trouxe comida para vocês. Estão com fome? Os três acenaram timidamente. Dona Aparecida sorriu. Então vamos fazer um jantar bem gostoso. Sua mãe vai descansar um pouquinho enquanto eu cozinho. Pode ser. Mariana quis protestar, quis fazer perguntas, quis entender o que estava acontecendo. Mas a exaustão era grande demais, o alívio era avassalador demais, e algo na presença daquela senhora estranha a fazia sentir-se segura de uma forma que não sentia há muito tempo. Ela se sentou em uma cadeira e observou enquanto Dona Aparecida assumia a cozinha, preparando um jantar que encheu a casa de aromas que as crianças haviam esquecido. Arroz soltinho, feijão temperado, frango assado, salada colorida. Uma refeição completa, nutritiva, preparada com um cuidado que parecia transcender o simples ato de cozinhar. Quando se sentaram à mesa para comer, Dona Aparecida juntou as mãos e disse: Vamos agradecer a Deus pela comida. As crianças olharam para Mariana, que assentiu. Todos fecharam os olhos enquanto a senhora rezava uma oração simples de agradecimento. Depois, comeram. Enquanto seus filhos devoravam a comida com um entusiasmo que partia e curava seu coração ao mesmo tempo, Mariana chorou. Chorou de alívio, de gratidão, de uma esperança que achava ter perdido para sempre. Dona Aparecida não foi embora depois do jantar. Ela ficou, ajudando a colocar as crianças na cama, contando histórias que as fizeram dormir com sorrisos em seus rostos pela primeira vez em meses. Depois, sentou-se com Mariana na sala escura, a luz ainda estava cortada, e perguntou: Me conta a sua história, minha filha. E Mariana contou tudo. O casamento feliz, a morte de Rafael, a derrocada financeira, o abandono da família, a solidão, o desespero. Palavras que ela havia guardado por tanto tempo jorraram como uma represa rompida, e Dona Aparecida ouviu cada uma sem interromper, sem julgar, apenas segurando sua mão. Quando Mariana terminou, estava exausta mas estranhamente mais leve. Você não foi abandonada, disse Dona Aparecida suavemente. Eu sei que parece que foi. Eu sei que sua família te decepcionou, que o mundo te esqueceu. Mas há alguém que nunca te abandonou. Alguém que ouviu cada oração sua, cada lágrima sua, cada grito de desespero seu. Se Deus não me abandonou, por que deixou tudo isso acontecer? Perguntou Mariana, a amargura escapando em sua voz. Às vezes, Deus permite que passemos pelo vale para nos ensinar a depender completamente dele. Não porque ele seja cruel, mas porque ele quer nos mostrar que, mesmo quando tudo mais falha, ele permanece. Você rezou hoje à noite, não rezou? Ajoelhou no chão da cozinha e clamou por ajuda. Mariana assentiu, surpresa. Como a senhora sabe? Dona Aparecida sorriu. Porque eu sou a resposta. Não eu, pessoalmente. Mas aquele que me enviou. Ele ouviu você, Mariana. E ele respondeu. Mas eu não entendo, de onde a senhora veio? Como sabia que eu precisava de ajuda? A senhora se levantou, alisando o vestido. Algumas perguntas não precisam de respostas imediatas. O que você precisa saber agora é isto: você não está sozinha. Nunca esteve. E as coisas vão mudar. Não amanhã, não sem esforço, mas vão mudar. Deus tem um plano para você e seus filhos. Um plano de esperança, não de desespero. Ela caminhou até a porta, parando antes de sair. Na geladeira, você vai encontrar um envelope.
Não é muito, mas vai ajudar nos próximos dias. E na segunda-feira, vá à Igreja Matriz de São Sebastião e procure pelo Padre Ernesto. Diga que Aparecida te mandou. Ele vai saber o que fazer. Mas senhora, eu preciso agradecer. Agradeça a Deus, interrompeu Dona Aparecida. Tudo que eu fiz foi ser suas mãos. E um dia, quando você estiver em melhor situação, seja as mãos dele para outra pessoa. É assim que funciona. É assim que ele trabalha. E antes que Mariana pudesse dizer mais alguma coisa, Dona Aparecida abriu a porta e saiu na noite escura. Mariana correu atrás, querendo agradecer mais, querendo entender mais. Mas quando chegou à calçada, a senhora havia desaparecido. Não estava em nenhuma direção. Não havia passos se afastando. Não havia nenhum sinal de que alguém havia estado ali segundos antes. Era como se tivesse evaporado no ar. Na geladeira, Mariana encontrou o envelope. Dentro havia dinheiro. Não uma fortuna, mas o suficiente para pagar 2 meses de aluguel atrasado, reconectar a luz, comprar mais comida. E junto ao dinheiro, um bilhete escrito à mão. Deus não esquece de nenhum de seus filhos. Especialmente os que choram. Salmo 56:8. As mãos de Mariana tremiam enquanto contava o dinheiro. Exatamente o valor que ela precisava. Nem mais, nem menos. Como se alguém soubesse precisamente sua situação, suas dívidas, suas necessidades. Ela não dormiu naquela noite. Ficou sentada na escuridão, segurando o bilhete, tentando processar o impossível. Quem era aquela mulher? De onde tinha vindo? Como sabia tudo o que sabia? E como havia desaparecido daquela forma? Havia apenas uma explicação que fazia sentido. E essa explicação exigia fé. Na segunda-feira, Mariana foi à Igreja Matriz de São Sebastião como Dona Aparecida havia instruído. Padre Ernesto era um homem de 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos e olhos bondosos que se iluminaram quando Mariana mencionou o nome Aparecida. Ela veio te ver, disse ele, não como pergunta, mas como confirmação. O senhor a conhece? Sabe quem ela é? Padre Ernesto indicou que ela se sentasse. Ele fez o mesmo, juntando as mãos sobre o colo como se ponderasse cuidadosamente suas próximas palavras. Nos últimos 15 anos, começou ele, mais de 200 pessoas vieram a esta paróquia mencionando uma senhora chamada Aparecida. Todas em situações desesperadoras. Todas dizendo que ela apareceu em suas vidas no momento mais escuro, trazendo ajuda, esperança, uma mensagem de fé. E quem ela é? Eu não sei, Mariana. Eu realmente não sei. Algumas pessoas acham que é apenas uma alma caridosa que não quer reconhecimento. Outras acham. Ele hesitou, outras acham que é algo mais. Algo mais. Padre Ernesto olhou para a imagem de Nossa Senhora no altar lateral. Aparecida. O nome da padroeira do Brasil. A mãe que cuida de seus filhos mais necessitados. Algumas pessoas acreditam que ela não é apenas uma mulher comum. Mariana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. O senhor está dizendo que... Eu não estou dizendo nada, interrompeu o padre gentilmente. Quem sou eu para explicar os mistérios de Deus? O que eu sei é que você recebeu ajuda quando precisava. Que você foi encontrada quando estava perdida. E que há mais coisas entre o céu e a terra do que nossa razão pode compreender. Ele se levantou e colocou a mão em seu ombro. Agora, vamos fazer o que Aparecida te mandou fazer, vamos ajudar você a reconstruir sua vida. A transformação não foi instantânea, mas foi real. Através da rede de assistência social da paróquia, Mariana conseguiu um emprego em uma escola católica da região. O salário não era alto, mas incluía vaga gratuita para seus 3 filhos na mesma escola, algo que sozinha ela jamais poderia pagar. O trabalho era na secretaria, utilizando suas habilidades de administração, e os horários coincidiam com os das crianças. A comunidade da paróquia se mobilizou. Famílias doaram móveis, roupas, utensílios domésticos. Um senhor que tinha um apartamento pequeno desocupado ofereceu para Mariana alugar por um valor simbólico até que ela se estabilizasse.
Uma advogada voluntária ajudou a resolver a situação da oficina de Rafael, descobrindo que havia um seguro que ninguém sabia existir, dinheiro que pertencia às crianças e que foi colocado em uma poupança para o futuro delas. Aos poucos, mês a mês, Mariana foi se reconstruindo. Não apenas financeiramente, mas emocionalmente, espiritualmente. Voltou a frequentar a igreja, não por obrigação, mas por gratidão. Começou a participar de grupos de oração, de trabalhos voluntários, de uma comunidade que a acolheu como família. E seus filhos floresceram. Davi, que havia se tornado tão sério e preocupado durante a crise, voltou a rir e brincar como criança. Esther desenvolveu uma paixão por música e começou a aprender piano, o mesmo instrumento que Mariana tocava na juventude. Samuel, o mais novo, crescia saudável e feliz, sem memórias dos dias mais escuros. 2 anos depois daquela noite de novembro, Mariana estava de pé diante da mesma congregação que a havia acolhido, dando seu testemunho pela primeira vez. Eu estava no fundo do poço, contou ela, a voz firme apesar das lágrimas que escorriam. Não tinha comida para dar aos meus filhos. Não tinha esperança. Não tinha mais forças para continuar. Ajoelhei no chão da minha cozinha e clamei a Deus, achando que não havia mais saída. Ela fez uma pausa, olhando para os rostos atentos da congregação. E ele respondeu. Não da forma que eu esperava, não de um jeito que eu pudesse explicar racionalmente. Mas ele respondeu. Mandou alguém bater a minha porta. Mandou ajuda quando eu achava que estava completamente sozinha. Mostrou-me que, mesmo quando o mundo inteiro nos abandona, ele permanece. Os 3 filhos de Mariana estavam sentados na primeira fila, olhando para a mãe com orgulho. Davi, agora com 9 anos. Esther, com 7. Samuel, com 5. Saudáveis, amados, cheios de vida. Eu não sei explicar quem era a senhora que veio à minha casa naquela noite, continuou Mariana. Talvez fosse apenas uma alma bondosa que Deus usou para me ajudar. Talvez fosse algo mais. O que eu sei é que milagres acontecem. Não sempre da forma que esperamos, não sempre no tempo que queremos. Mas acontecem. Para quem está ouvindo esta história e está passando por algo semelhante, por favor, não desista. Clame a Deus. Ele ouve. Ele responde. E às vezes, Ele manda alguém bater à sua porta exatamente quando você mais precisa. Os anos passaram, e a história de Mariana se espalhou muito além daquela paróquia. Ela se tornou coordenadora de um programa de assistência à mãe solo em situação de vulnerabilidade, usando sua própria experiência para ajudar outras mulheres que passavam pelo mesmo que ela havia passado. O programa cresceu, expandiu-se para outras cidades, ajudou centenas de famílias. Davi cresceu e se tornou assistente social, seguindo os passos da mãe em um caminho de serviço aos outros. Esther realizou seu sonho de ser musicista, tocando piano em orquestras e dando aulas para crianças carentes. Samuel formou-se em medicina e trabalha em uma clínica comunitária, atendendo quem não pode pagar por tratamento. E a família que havia abandonado Mariana? Anos depois, quando sua história se tornou conhecida, quando ela apareceu em jornais e programas de televisão contando sobre o milagre que havia transformado sua vida, eles vieram pedir desculpas. A mãe, o pai, a irmã, os tios. Todos querendo se reconciliar, todos cheios de justificativas, todos querendo fazer parte de seu sucesso. Mariana os perdoou. Não porque mereciam, mas porque havia aprendido que o perdão é um presente que damos a nós mesmos, não aos outros. Mas as relações nunca voltaram a ser o que eram. A família que ela havia construído, a família de fé, de comunidade, de pessoas que aparecem quando você mais precisa, essa era sua verdadeira família agora. Aos 50 anos, Mariana voltou àquela casa onde tudo havia mudado. O prédio ainda estava lá, embora ela não morasse mais ali há décadas. Caminhou até a cozinha, agora reformada, irreconhecível. Mas fechou os olhos e se lembrou. A panela vazia. O desespero. A oração no chão frio. E a batida na porta que mudou tudo. Obrigada, sussurrou ela para o ar vazio. Obrigada por não ter me abandonado. E naquele momento, ela poderia jurar que sentiu uma presença.
Uma mão suave em seu ombro. Um perfume de rosas que não estava lá antes. E uma voz, tão baixa que poderia ter sido imaginação. Eu nunca abandono meus filhos. Quando Mariana abriu os olhos, estava sozinha. Mas não se sentia só. Nunca mais se sentiria só. Na parede de seu escritório no programa de assistência a mães, há uma placa com as palavras que guiam sua vida desde aquela noite de novembro. Quando você estiver em melhor situação, seja as mãos de Deus para outra pessoa. É assim que funciona. É assim que ele trabalha. E abaixo, uma foto de 3 crianças sorrindo, Davi, Esther e Samuel, no dia em que tudo mudou. Porque às vezes, o milagre não é sair da tempestade. É descobrir que nunca estivemos navegando sozinhos.